Fala pessoal, tudo bem? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Quero, junto com você, através desse vídeo, meditar no Evangelho de Marcos. Na realidade, não é um estudo bíblico, onde nós vamos se aprofundar na história, em detalhes, em pessoas, em período histórico, em coisas mais profundas e teológicas, vamos dizer assim, e teóricas. Não. A ideia não é extrair desse texto ou desse livro, desse evangelho maravilhoso. A ideia não é extrair desse contexto e desse livro pensamentos teológicos, não. Isso você fica à vontade para procurar o pastor da sua igreja, o dirigente da sua igreja, para poder tirar suas dúvidas teológicas com ele, sobre esse livro, com seus líderes. Porém, quero junto com você entender sobre a visão de Marcos, o que ele escreveu do nosso Senhor Jesus, Entender o que ele escreveu sobre o nosso Senhor Jesus e dentro desse entendimento extrair coisas para o nosso dia a dia, porque o Evangelho é o poder de Deus. Se o Evangelho não estiver servindo para nós como o poder de Deus, não é o Evangelho que nós estamos escutando. Se nós estamos em um lugar onde prega a palavra de Deus, onde prega o Evangelho, e esse Evangelho não tem surtido efeito na nossa vida, não é o poder de Deus, pode ter certeza que o que nós estamos ouvindo não é Evangelho. Porque o Evangelho, a Bíblia diz que é o poder de Deus. E o poder de Deus vindo em nossa direção causa em mim, causa em você, causa transformação de vida, causa transformação de ambiente, causa impacto nas nossas vidas. E já quero pedir para você que está assistindo esse vídeo, compartilhar essa transmissão, compartilhar essa mensagem, escrever nos comentários o seu pedido de oração. Se você quer uma oração por alguma área da sua vida específica, já escreve aí nos comentários. Se você quer compartilhar essa mensagem com alguém, por favor, já compartilha, já envia para alguém essa mensagem, já envia esse vídeo para alguém e também siga as nossas plataformas sociais e se inscreva no nosso canal, tá bom? Olha só, no decorrer da leitura desse livro, pode ser que você tenha alguma revelação e você pense até assim: poxa, fulano de tal precisa ouvir isso. Poxa, meu amigo A, meu amigo C, meu amigo B precisa ouvir isso. Bom, se você entende e se o Espírito revelou para você que ele precisa ouvir isso, você compartilha para ele na hora. Compartilha para essa pessoa na hora. Via WhatsApp, via message, seja qual for. Ou pega esse link e já coloca aí no seu status, no seu grupo do WhatsApp, tá bom? Hoje é o primeiro dia. Então, nesse primeiro dia, nós vamos começar, lógico que com o capítulo 1 do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. E é como eu já falei aqui, gente. Essa leitura é uma leitura para nós meditarmos, para nós entendermos, extrair dela algo para nós e principalmente para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Porque se o Evangelho é o poder de Deus e nós estamos escutando o Evangelho em algum lugar e o Evangelho não tem sido o poder de Deus, é claro que o que nós estamos ouvindo não é o Evangelho. O poder de Deus, ele nos aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Aperfeiçoa o nosso ser nas nossas fraquezas. Esse é o impacto que o Evangelho causa na nossa vida. A boa nova do Senhor Jesus. Então, que Deus, através do Espírito Santo, venha revelar aos nossos corações uma direção para a nossa vida, uma direção para a nossa família, uma direção para o nosso trabalho,
uma direção para a nossa casa e principalmente uma direção para o chamado que Ele tem em nós e que Ele cresça em nós e nós diminua cada vez mais, cada vez mais. O Evangelho de Marcos começa assim, gente. A boa notícia que fala a respeito do Filho de Deus, a respeito do Senhor Jesus, do Filho de Deus. Essa mensagem, essa boa notícia começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito, tinha registrado. E ele escreveu o seguinte: Deus disse: eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor, para ele passar, para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto. Batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, para que Deus perdoe vocês dos pecados de vocês. Muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam ouvir João, que não estava numa sinagoga, que não estava numa praça, que não estava em uma esquina pregando, que não estava em uma igreja, estava no deserto. Muitas pessoas iam no deserto ouvir João pregar. Muitas pessoas iam até onde estava a palavra, por mais que fosse difícil alcançar aquele lugar. As pessoas se esforçavam para ouvir a palavra. E aqui já fica um pensamento para nós, uma reflexão. Quanto é o nosso esforço, ou como tem sido o nosso esforço para ouvir a palavra? Quanto nós estamos dando de nós para ouvir a palavra? Será que nós temos ido ao deserto, ido a lugares extremos para poder ouvir a palavra no silêncio de Deus? Aqui, para pensar comigo. O que tem no deserto? O que tem no deserto? Responde aí. Responde nos comentários. O que tem no deserto? O que você acha que tem no deserto? O que você acha que tem no deserto? Para pensar. Fabiana, Deus abençoe a sua vida. Que Deus entre com providência na sua causa e na sua família de forma urgente, em nome de Jesus. O que tem no deserto? O deserto não tem nada. Deserto é um lugar deserto. Não tem nada. Não tem nada. Não tem distração nenhuma. Não tem um lugar para você perder a sua atenção. O deserto não tem nada. Vocês pararam para pensar que as pessoas iam ao deserto para ouvir a palavra? E eu vou falar para você que tem hora que a gente precisa estar no silêncio para poder ouvir só Ele falar, só Deus falar. Tem hora que a gente precisa estar no meio do nada, sair do tumulto, sair da bagunça, sair do vucu-vucu, disso, daquilo, outro, daquela confusão toda e parar, entrar no nosso quarto e ficar um período só você e Ele, deixando Ele falar com você. Tem hora que a gente precisa procurar um lugar onde só vai estar nós e a presença de Deus. Perceba que no deserto, quando a gente abre mão do que a gente tem, do que a gente é, abre mão
das nossas coisas e vai em direção a Ele para ficar só com Ele, só com Ele, só com Ele, as coisas começam a mudar na nossa vida. Eu não sei se vocês sabem, mas João Batista era filho de um sacerdote. E João Batista provavelmente ele seria o sucessor do pai dele no templo, no serviço do templo, dentro do templo. E ele poderia muito bem não estar no deserto, mas estar servindo no templo, junto com o pai dele, aprendendo as coisas do templo, aprendendo a mexer o incenso, aprendendo todos os rituais, todos os trabalhos de sacerdote dentro do templo. E talvez com isso ele poderia até ganhar uma posição, um lugar de status, um lugar dentro da hierarquia ali do templo, um lugar dentro de qualquer contexto local e naquele período. Ele poderia. Mas o que dá na cabeça de uma pessoa abrir mão da sua posição, abrir mão do seu cargo ministerial, abrir mão do seu status, abrir mão das coisas para ir para um deserto só para ter tempo a sós com Deus? Eu faço uma pergunta para você com isso. Quanto tempo você tem tirado da tua vida, do teu dia, para estar um tempo a sós com Deus? Só você e Ele, orando, buscando, intercedendo, lendo a palavra, meditando. Quanto tempo? Quanto tempo? Responde nos comentários. Quanto tempo você reserva para estar com Deus? A palavra, ela estava sendo pregada no deserto. E as pessoas iam até o deserto. E eles iam lá ouvir João, ouvir o que João falava sobre a palavra de Deus. Bárbara, daqui a pouco a gente faz uma oração, tá bom, Bárbara? Fica com a gente aí até o final pra gente fazer a oração. E eles iam lá ouvir a palavra de Deus, eles iam lá. E lá eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. E João era assim, ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre, mel do mato. E ele dizia o seguinte ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu. E eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das sandálias dele. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo, com a presença dele, com a presença de Deus, com a presença dele. Eu estou batizando vocês com água, mas quem vai vir, eu estou aqui anunciando ele. Vocês estão se preparando o coração de vocês para receber a presença dele. Nós precisamos ter esse tempo de preparo para receber a presença de Deus. E aí, a orientação, o ideal, é nós buscarmos isso de coração mesmo, gente. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você percebe a presença de Deus na tua vida? Dá para perceber que Deus está na tua vida? Você consegue perceber que Deus está na tua vida? Que Deus está na tua casa? Que Deus está no teu casamento? Que Deus está na tua família? Que Deus está contigo? Você consegue perceber isso? Ou você ainda está preparando o teu coração para isso? Está preparando a tua vida para isso? Preparando a tua família, o teu coração, o teu ambiente para receber a presença de Jesus? Como que você vê isso?
E nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, lugar que ninguém dava valor, de Nazaré. Uma pequena cidade da região da Galileia. E ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Ele foi batizado. No momento em que ele estava saindo da água, Jesus ele viu o céu se abrir e o Espírito Santo, ele viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma grande voz, uma voz bem forte. Tu és o meu filho querido e me dás tanta alegria. Tu és o meu filho querido e me dá tanta alegria. Sabe, gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês muito importante. Preciso falar algo para vocês muito importante. Tô ligado que talvez se você é de uma igreja, se você serve a Deus em alguma igreja, você tem os trabalhos dentro de uma igreja. E isso é muito bom participar do ministério, é muito bom. Mas não tem coisa melhor na vida do que dar alegria para Deus. Parece até estranho, né? Mas é verdade. Você pode dar alegria para Deus. Você pode alegrar Deus. Você pode fazer Deus olhar para você e sorrir. E falar: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muita alegria. Mas o pior é que, nos dias de hoje, os filhos, ou as criaturas, ou os que estão dentro da igreja, os que se dizem filhos, a bem da verdade é que nós, muitas vezes, não estamos alegrando o coração de Deus. Seja por promover mentiras, seja por promover traições, falsidades, egoísmo, interesse próprio. Ou você acha que Deus fica alegre quando você trai a sua mulher? Ou você trai o seu esposo? Ou você fica vendo porcarias na internet? Vídeos pornográficos e um monte de porcaria. Ou você pensa, filho de Deus, que o coração de Deus fica alegre quando você calunia alguém, fala mal de alguém, estando certo ou errado, independente. Ou você pensa que Deus fica alegre com você, líder religioso, sacerdote, que tira dinheiro dos outros e causa transtorno aos outros, a pessoas simples. Ou você pensa que Deus fica alegre com você que vende o evangelho, aquilo que você recebeu de graça, e faz para os outros e leva a palavra para os outros em troca de dinheiro, ou até mesmo só quer dinheiro em cima disso. Ou você pensa que Deus fica alegre com a mentira, com o casamento de mentira, com você se destruindo nas drogas, nas bebidas e destruindo a sua família ou a família dos outros. Isso não alegra o coração de Deus. E o pior é que às vezes, a maioria das vezes, isso não parte de pessoas que não conhecem a Deus, e sim pessoas que andaram e viveram no caminho de Deus. Agora, o que você quer ouvir de Deus? Eis meu filho amado, em o qual me dá muita alegria, ou apartai-vos de mim,
que eu não te conheço? O que você quer ouvir de Deus? Você tem alegrado o coração de Deus? Será que nós temos alegrado o coração de Deus? Sendo pessoas mentirosas. Mentirosas. Mentirosas mesmo. Pessoas que estão no altar e são mentirosos, sem vergonha. Será que isso tem alegrado o coração de Deus? A falta de sinceridade e honestidade? E não se apega com um negócio religioso, não. Ah, não, mas eu cumpro minha obrigação religiosa em relação ao dinheiro, ao dízimo. Que adianta tu dar o dízimo e ser um mentiroso? Que adianta você dar um dízimo e ser falso? Que adianta? Isso aí, mano, isso é besteira, cara. Pelo amor de Deus, desapega disso. Desapega disso. Essas obrigações religiosas que não tem um fundamento de amor, que não faz as pessoas andarem em amor e em verdade. Para com isso, poxa. Acorda. Tá comprando a bênção de Deus. Tá comprando a bênção de Deus. Você acha mesmo que você pode comprar a bênção de Deus? Você acha mesmo que o teu dinheiro vai fazer Deus levantar do trono? Se você não tiver um coração quebrantado, se você não tiver um coração contrito, se você não for um mentiroso, um falso, um traíra, você tem certeza mesmo? O que você quer ouvir de Deus? Eis aí meu filho amado, que tem me dado muita alegria? Ou apartai-vos de mim, que eu não te conheço? O que você quer ouvir de Deus? Pense nisso, pense nisso. Logo depois o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto, fosse para o tempo da intimidade, fosse para o tempo de conversar com Deus, sozinho. Ele e o Pai, ele e o Pai, ele e o Pai. Tem gente que olha o deserto como uma situação ruim, porém no deserto você pode se aprofundar na intimidade com Deus. Pode se aprofundar mais em oração, pode se aprofundar mais em busca, pode se aprofundar mais na presença de Deus. Mais e mais. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. E ali havia animais selvagens, e os anjos cuidavam de Jesus. Você vê? Salmo 91. E ele lhe dará ordens aos seus anjos a respeito de você, para cuidar de você. Você pode estar na pior, você pode estar no meio da selvageria, no meio da maldade. Se você está buscando a Deus, a ordem é: anjos de Deus, cuida desse homem e cuida dessa mulher, desse servo e dessa serva, desse filho e dessa filha. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus e dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na boa nova, na boa notícia, no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu 2 pescadores. Um era Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com as redes. E Jesus disse para eles: vem comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. A pescar gente. Vem comigo. Vem com Jesus, vai com Jesus, vai com Jesus. Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. Jesus está indo aí onde você está e está te chamando. Vem comigo, meu filho, vem comigo, minha filha, vem comigo.
Jesus está te chamando. O que você fala? Qual é a sua resposta a esse chamado? Qual é a sua resposta? Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Que ideia é essa de pescar homens? Que negócio é esse de pescar homens? O que ele está falando para mim? Como assim pescar homens? Largo tudo e vou. Olha que atitude, olha que profundidade. Então eles largaram, deixaram o que eles faziam. Deixaram, largaram, pararam, converteram, mudaram a rota. Opa, tá vindo pra cá, opa, vou pra cá. Mudaram a rota, mudaram o caminho, converteram o pensamento. Será que você consegue entender que quando Deus te chama, quando Jesus te chama, você precisa mudar o teu pensamento? Você precisa largar o que você está fazendo. E isso é lógico que a gente precisa ter sensibilidade e compreender que realmente quando Deus fala pra gente, nos orienta em uma área, a gente precisa tomar posse, gente, fazer. Você que está assistindo esse vídeo, você que está acompanhando aqui, você já passou por uma situação onde veio um pensamento assim pra tu e falou: não faz isso, não faz aquilo. Aí tu não fez, tu não obedeceu. Você que serve a Deus, você que está conectado com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Aí veio na tua mente: não faz isso, não faz aquilo, não pega esse ônibus, não pega esse caminho, não casa, não faz isso, não faz aquilo, não casa com essa pessoa. E aí quando você não obedeceu, não ouviu, não abre esse negócio, você não ouviu e abriu aquele negócio, depois você, caramba, se arrependimento matasse, eu não abriria esse negócio. Eu não fazia isso. Se eu soubesse que ia dar isso, eu não ia fazer. E o pior que você sabia. Deus já tinha te falado. Ou então, você acordou de manhã cheio de planos, cheio de projetos, cheio de ideias por dia. Aí vem uma voz, a voz de Deus na tua mente, vem e fala para você: filho, filha, hoje não sai de casa. Hoje não faz isso. Hoje é para você fazer isso, isso, isso. Aí você vai e não faz do jeito que Deus mandou você fazer. E quando chega no final do dia, você, meu Deus do céu, e eu ainda fui avisado para não fazer isso. E já aconteceu isso com você? Se já aconteceu isso com você, responde aí nos comentários se já aconteceu isso com você. Responde aí, coloca aí nos comentários: sim, isso já aconteceu comigo. Agora, isso é um bom sinal. Primeiro, que Deus está insistindo em falar com você. Pode ser uma hora que você não ouça mais essa voz. Pode ser uma hora que você vai perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Então, se você ainda está ouvindo a voz de Deus, isso é um bom sinal. Se você não está fazendo, isso é um sinal horrível. Mas se você está ouvindo, isso é um ótimo sinal. Porque Ele te ama, você sabe disso, e Ele fala com você. E Ele fala com você. E Ele fala com você. Então por que não fazer o que Ele está falando para você fazer? Se Ele está te chamando, vem comigo, por que você não vai? Se Ele está te chamando, vem andar comigo, por que você não vai andar com Ele? Se Ele está falando para você: vem, se entrega, eu vou te pegar no colo, eu vou te abastecer, eu vou cuidar de você, por que você não vai? Por que você não vai? Por quê? Qual o motivo de não ir? Me dá um motivo para não ir. Me explica por quê. Por que não vai? Os discípulos aqui foram na hora, largaram. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos. Eram Tiago e João, os filhos de Zebedeu,
que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, o seu pai e os empregados do barco e foram com ele. Foram com ele. Rapaz, o que tá te segurando? O que tem nesse mundo aí que você vive que tá te segurando para andar com Jesus? Qual é o barco que tá te segurando, meu irmão? Qual é o barco que tá te segurando? O que tá te prendendo ao mundo que tá impedindo você de andar com Jesus? O que é? São os seus vícios? São as traições? É o adultério? É o pecado? É o dinheiro? É o dinheiro? Tá muito apegado ao dinheiro, mano? Tá vidradão aí no dinheiro? É isso? É a ganância? O que tá pegando? O que tá te prendendo? O que tá te prendendo? Tu tá preso em qual rede aí? Qual é a rede que você tá preso? Hein? Responde aí nos comentários, vamos interagir. Participa. O que tá prendendo você a se entregar a Jesus de verdade? Andar uma vida ali, ó, com Ele. Eu não tô falando aqui, gente, pelo amor de Deus, pra você virar um monge, virar um religiosão, ou não, ficar 24 horas numa religião, não. Eu tô falando de você se entregar pra andar em amor com Ele. Andar em amor com Ele. E viver o que Ele tem pra você de verdade. Que vai além de dízimo, vai além de oferta, vai além de dinheiro, vai além do que essas pessoas querem fazer aí em nome da religião. Vai além, gente, vai além, gente. É viver uma nova vida aqui dentro e aqui dentro. Gente, pelo amor de Deus, o que tá te prendendo? E Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. E no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam, ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com autoridade, com a autoridade dele mesmo, e não como os mestres da lei ensinavam. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito ruim, por um espírito mau. E esse homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou o seguinte para o espírito maligno: "Cala a boca e sai desse homem." Não ficou conversando, não ficou dialogando, não ficou querendo saber quem era que estava ali naquele corpo. Não. Ei, cala a boca. Para de fazer esse homem sofrer e sai fora. E sai fora. Sai dele. E o demônio saiu. O espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. E todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: "O que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles o obedecem." E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. E aquela vida foi liberta no nome de Jesus. Aliás, pelo próprio Jesus, desculpa. E hoje, vidas podem serem libertas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Através da tua vida, através da tua casa. E talvez, se você está assistindo esse vídeo agora, em nome de Jesus, se você estiver perturbado, passando por alguma situação ruim, passando por algum sofrimento,
sendo assolado por algum espírito maligno, em nome de Jesus, é uma ordem que esse espírito maligno saia agora da sua vida, em nome de Jesus. E que haja paz na tua casa, que haja paz na tua vida. A questão aqui é, percebe que até os demônios se curvam diante de Jesus. Percebe que até os demônios sabem quem é Jesus, que é o Santo de Deus. E aí a pergunta fica: quem é Jesus para você? Quem é o Senhor Jesus para você? A pergunta é maravilhosa. E essa foi a pergunta para Pedro e para os discípulos. E para vocês? Quem eu sou? Quem eu sou? O que dizem aí que eu sou? Que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Mas para vocês, o que eu sou? Jesus perguntou isso para os discípulos. E vocês para para pensar. Será que a gente já teve a revelação de quem é Jesus para nós? E você sabe, quanto mais você tem Jesus revelado para você, mais a tua adoração ela é em direção a Ele. Você adora o que você conhece. Você adora aquilo que você tem a revelação. E quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Responde também nos comentários. Quem é Jesus para você? É muito importante isso. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Simão, de Pedro, estava de cama, com febre. E assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Ele chegou perto dela. Tá vendo? A gente precisa passar para Jesus o que a gente está passando. A gente precisa passar para o Senhor Jesus o que a nossa família está passando. A gente precisa passar para Deus, em nome de Jesus, o que está acontecendo com a gente. Assim que Jesus chegou, ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou-a a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a ajudar eles. Entenderam? Ela começou a servi-los. Será que você, depois que foi abençoado na igreja, parou de servir a Deus? Será que não é por isso que tua vida está toda enrolada, toda travada? Porque você foi tão abençoado, mano. Deus já abençoou tanto a tua vida, Deus já abençoou tanto a tua família. Aí tu foi e abandonou. Será que foi isso? E hoje tu tá todo enrolado. Tua vida tá de cabeça para baixo. Será que foi isso? Percebeu? Ela foi curada. E assim que ela foi curada, ela começou a servir eles. Mas a gente precisa passar os problemas para Jesus. Falar para ele o que está acontecendo. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. E tem gente que quer conversar com o demônio, né? De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade e foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte,
e quando o encontraram, disseram o seguinte: todos estão procurando pelo Senhor. E Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia anunciando o evangelho nas sinagogas, expulsando os demônios, e expulsando as coisas ruins, e tirando as coisas ruins da vida das pessoas, e mudando a vida das pessoas, e mudando o caminho das pessoas, e mudando a mente das pessoas, e dando paz para as pessoas. O evangelho é o poder de Deus. Se você, volto a falar, se você tem escutado o evangelho que não tem mudado a tua vida e você está se dedicando, desculpa, você não tem escutado o evangelho. O evangelho é poder de Deus. E onde Jesus entra, alguma coisa acontece. Se tem demônio, o demônio sai. Se tem coisa ruim, a coisa ruim sai. Se Jesus entrar mesmo, se deixar Jesus entrar mesmo, rapaz, tem para ninguém. A tua vida muda. A tua vida é transformada. Se você se entregar mesmo, não estou falando para você ficar brincando de crente, não. De ficar indo para a igreja, ficar tirando onda aí de crente, só no status. Não, estou falando de entrega mesmo. De entrega verdadeira. Se você se entregar mesmo, rapaz, você não tem noção do que Deus vai fazer na tua vida. É inimaginável. Não dá para imaginar o que Deus vai fazer na tua vida se você se entregar de verdade. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Ele se humilhou perante Jesus e abriu o coração para Jesus e falou: Senhor, só o Senhor pode me ajudar. Só dependo do Senhor. Eu só dependo da tua ajuda. Não é o homem, não é fulano, não é ciclano, é o Senhor. Eu sei que o Senhor pode me ajudar. Quando a gente demonstra uma dependência do fundo do nosso coração de Deus. Eu não estou falando aquela coisa da boca para fora, que você até ora, mas no fundo tem esperança ainda nos médicos. Você até ora para sair da situação ruim da financeira, mas no fundo quer correr em direção a um banco para poder pegar um dinheiro emprestado para poder se afundar mais em dívida. Você até ora, mas no fundo não crê que teu filho pode sair das drogas. Você até ora, fala, mas no fundo não crê que Deus pode curar essa tua enfermidade. Não estou falando desse tipo de oração. O leproso, ele chegou perto de Jesus, se ajoelhou e falou: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Só depende de você. E eu só dependo de você para sair dessa. Você já fez uma oração dessa sincera? Sincera mesmo? Sincera? De verdade? Você já fez uma oração dessa? Isso é transformador, gente. Jesus entendeu o que ele quis dizer e ficou com muita compaixão dele. Tocou nele e não podia tocar. Ele era leproso. Tocou nele. E ele toca na gente, mesmo a gente sendo um leproso. Mesmo quando um monte de gente despreza a gente e coloca a gente de lado. Mesmo quando um monte de gente despreza a gente e coloca a gente à margem, ele não coloca a gente à margem. Ele vem e toca. Ninguém quer tocar, mas ele vem e toca. Ninguém quer cuidar, mas ele vem e cuida.
Ninguém quer falar, mas ele vem e fala. Ele vem e fala com a gente. Tocou no rapaz e disse: sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir aos sacerdotes que examinem você. E depois, a fim de provar para todos que você está curado, vai e agradeça a Deus através de uma oferta de sacrifício que Moisés ordenou, mas de agradecimento. Não estou falando aqui sem alegria, estou falando de agradecimento, de reconhecimento, mostrando que Deus promoveu aquele resultado. Então Jesus o mandou embora. Mas o homem começou a falar muito, como se Jesus não tivesse falado ao contrário para ele. A gente falar para ninguém falar e que alguém fala, né? Mas o homem, como é que é segurar um homem que foi curado de uma lepra? Como é que é segurar? Não tem como segurar. Falou muito, espalhou a notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer lugar da cidade. Ou em qualquer cidade. Mas ficava fora em lugares desertos. E gente de toda parte vinha procurá-lo. Amém. Esse foi o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Se você entendeu o que nós conversamos, se você entendeu o que o Espírito Santo revelou ao nosso coração dentro dessa mensagem, eu vou te pedir uma coisa. Primeiro, escreve aí nos comentários: sim, eu entendi. Escreve também aí nos comentários se você quer um pedido de oração, se você quer uma oração nesse momento. Escreve aí nos comentários. Outra coisa eu vou te pedir: pega esse vídeo e replica para alguém, compartilha para alguém. Manda no grupo do WhatsApp, manda no Instagram, manda nas suas plataformas sociais, compartilha. Se você sabe que uma pessoa precisa ouvir essa mensagem, manda para ela. Se tem um trecho específico, fala: olha, assiste de tal minuto a tal minuto. Mas assiste. É importante que o Evangelho, que é o poder de Deus, ele alcance muitas vidas, para que o nome dele seja glorificado e para que pessoas venham servir ao nosso Jesus, venham servir ao nosso Deus. Se inscreve na nossa plataforma, segue as nossas plataformas. E eu quero orar nesse momento. Quero orar nesse momento por você e por nós. Onde você estiver, curva a sua cabeça e ora comigo aí na sua casa. Ora comigo nesse momento, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero apresentar, Senhor, primeiro o meu coração a Ti, como nós já oramos no começo, mas baseado na fé, nos acontecimentos e na intimidade que o Senhor nos ensinou nesse primeiro capítulo do chamado dos discípulos, da intimidade com Jesus e de todo o outro contexto do deserto, de ouvir Deus falar: eis aí um filho que me traz alegria, o meu filho que me traz tanta alegria. Meditando nisso e na cura desse homem que foi totalmente intencional, falando que era totalmente dependente de Ti. Nós queremos ser inspirados, Pai, a ser assim, a estar na intimidade contigo, a largar o nosso eu para Te seguir e a ser totalmente dependente de Ti. Senhor, venha abençoar, Pai, minha vida e a vida de cada um que está assistindo esse vídeo, essa transmissão, Pai. Em nome de Jesus. Aos que me pediram, aos que pediram oração nos comentários, Pai, que o Senhor venha restituir as famílias, os casamentos, que o Senhor venha preparar, Senhor, sabe, Senhor, uma bênção especial para Bárbara, que colocou nos comentários que quer que o Senhor prepare a vida dela e a festa dela de casamento, que o Senhor venha abençoar a vida dela,
Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida dessa pessoa que está assistindo e talvez esteja com problema de enfermidade. Que o Senhor venha tocar nessa pessoa, no corpo dessa pessoa e arrancar toda doença, toda moléstia, toda enfermidade. Que o Senhor venha abençoar esse dia de hoje que está nascendo com a tua presença, com a tua paz e com a tua transformação em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Gente, tenha uma ótima terça-feira. Tenha uma ótima semana. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Escreve aí nos comentários. Eu tomo posse. Que assim seja. Amém.